Os cuidados com a alimentação após os 60 anos. Esse é o assunto do Depois do Jeans, que começa agora. Eu converso com a nutricionista Luciana Nasser. Luciana, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Luciana, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a alimentação, então, na terceira idade. Quais são os aspectos, hoje, em relação aos alimentos, que o idoso tem que seguir na seleção do que é melhor para ele nessa fase da vida? Quais são os alimentos que são hoje importantes e os que não devem mais fazer parte da alimentação? Existe essa diferenciação também, né? Existe sim. Os alimentos mais importantes nessa faixa, né, etária, após os 60 anos, são aqueles alimentos fontes de antioxidantes, as frutas, as verduras, né, as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes. Então, assim, optar por essa alimentação rica em vegetais, né, e cereais integrais também. Para aumentar o teor de fibra da dieta. Em relação à dieta, aquela pessoa que nunca fez uma dieta na vida ou uma alimentação saudável, né? Porque nem sempre a gente pode chamar de dieta. Eu posso chamar de alimentação. Como é que funciona para nutricionista essa terminologia? Tanto faz. Você pode chamar de a dieta é aquela que é calculada, né, e que é entregue para o cliente. Mas o que a gente faz é uma dieta, né, no nosso dia a dia. Uma dieta saudável. É uma dieta saudável, uma alimentação saudável. São a mesma coisa. E então essa pessoa que nunca fez durante o período, né, da vida dela e resolve hoje em dia correr atrás de uma alimentação que seja mais adequada, é possível? Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde para a gente mudar hábitos de vida. E ainda optar por hábitos saudáveis, então, nossa, sempre é tempo. Agora, o ideal é que a pessoa tenha uma alimentação balanceada desde a infância, né? Porque aí ela vai afastar assim, esse risco das doenças crônico-degenerativas, que é diabetes, hipertensão arterial, então, obesidade. Esses hábitos alimentares, eles podem começar a mudar dentro da casa, né, das pessoas e já interferir na qualidade de vida dos netos, né, das crianças, das pessoas mais jovens que também moram mesmo. ali. É o ideal, porque a gente se alimenta bem, dá o exemplo, né, para as pessoas que convivem com a gente. E como é que pode acontecer essa mudança? Começar a ocorrer uma mudança dentro de uma família, às vezes, tradicional, com hábitos, né, que às vezes não são tão saudáveis, mas que são culturais, desde o início da vida dela? Olha, eu penso que mudar hábito não é assim tão fácil, mas a gente tem que tentar aos poucos. A gente vai fazendo essas mudanças de forma lenta, vai incorporando no nosso dia a dia, né? Então, ir para o supermercado e procurar dar prioridade para aqueles alimentos mais saudáveis, né? Evitar colocar aquelas guloseimas no carrinho de compra e chegar em casa, evitar muito óleo, muita gordura, né? A forma de preparo é importante, sempre retirar a pele do frango, a gordura visível das carnes antes de levar para a panela, porque durante o cozimento também essas gorduras são passadas para dentro da carne, né? Não adianta só tirar no prato. E em relação ao gosto do alimento, como que a gente pode convencer aquela pessoa que vai mudar, né, de hábito alimentar a sentir prazer também numa nova dieta que está sendo agora introduzida para ela? Como é que ela consegue preservar o gosto daquele alimento que ela tanto gostava e que hoje, né, vai mudar ou vai estar reduzido? Assim, nada é proibido, né? A gente orienta para os clientes assim, a evitarem aquele alimento em excesso. Então, assim, uma vez por semana, a pessoa pode comer um doce, um sorvete. A gente orienta a não comer assim, todos os dias, né, esses alimentos mais calóricos. Lógico, agora, para quem é diabético, por exemplo, tem que evitar o açúcar mesmo, as fontes de sacarose, né?
Mas as pessoas que não têm assim uma doença ainda instalada, elas podem se alimentar, ter prazer, porque assim, os alimentos saudáveis também são prazerosos. Uma fruta é muito saborosa, né? As verduras também. Tem pessoas que gostam muito, assim, de graça, né? Foram acostumadas desde a infância e têm prazer em se alimentar de verduras, frutas. E hoje as novas receitas também, né? As possibilidades de você usar o mesmo alimento em receitas, às vezes... Variadas. Também. São várias as opções, né? Você usa receitas criativas, extremamente saborosas e saudáveis. E a relação daquele prato bonito e colorido com o alimento que é mais saudável, realmente existe essa relação? O prato que é mais colorido e bonito, ele é saudável? Porque ali, o prato colorido, ele tem uma oferta maior de vitaminas e minerais, que dão as cores, né? São aqueles minerais que estão no alimento que dão as cores. O laranja da cenoura, aquele lilás da beterraba, né? Então, assim, primeiro a gente come com os olhos também, né? Quanto mais colorido o prato, assim, maior a vontade, assim, até de comer o prato. E mais saudável ele é, porque maior a variedade de nutrientes, né? E as porções? Como é que fica determinado quanto eu posso comer daquele alimento, especialmente, né, para as pessoas com mais de 60 anos, para que ela esteja mantendo uma dieta equilibrada sem excessos? Como que é determinada a porção? Quanto eu posso de arroz, quanto eu posso de... Essa porção é variada. De preferência, assim, a pessoa deveria procurar um profissional de nutrição para ser calculado, né, a porção, porque ela é individualizada. Mas assim, não se deve exagerar nas quantidades. É uma coisa mais ou menos assim, por intuição mesmo. Então, a pessoa quando vai fazer uma dieta, né, com acompanhamento da nutricionista, ela tem uma dieta feita especificamente para ela. Personalizada para essa pessoa. E o que vocês levam em consideração para individualizar essa dieta? A gente, eu e a maioria dos profissionais, a gente tenta manter, né, os hábitos da pessoa, mas a gente tem que mudar aquilo que é necessário para a saúde dela, né, para a vida dela. Então a gente preserva os costumes, mas muda o que é preciso mudar, né? E na maioria das vezes dá certo? Dá certo, porque quanto mais você preserva os hábitos, né, mudando às vezes alguma coisa, horário, combinação de alimentos naquela refeição, quanto mais a gente tenta agradar o paciente, mais ele vai seguir a dieta, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre alimentação no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. O Depois do Jeans está de volta. Eu converso com a nutricionista Luciana Nasser. Luciana, em relação às alterações que vão ocorrendo no corpo das pessoas com mais de 60 anos e que podem interferir na alimentação, o que de fato ocorre e como que a nutricionista leva isso em consideração na hora de montar uma dieta?
O que acontece é que há uma alteração das papilas gustativas após os 65 anos, né? Essas papilas é que que são sensíveis ao paladar. Aquela sensibilidade para o gosto, para o amargo, para o azedo, para o doce, para o salgado. Então, com essas alterações, as pessoas idosas, elas buscam alimentos mais salgados e também os mais doces, né? Elas colocam sal de adição, elas adicionam sal na salada, elas perdem um pouco a sensibilidade. E também perdem a sensibilidade para a sede. O idoso toma muito pouca água. E tem a tendência, então, a desidratação fácil. Tem sim. Tem que estar lembrando. E em relação ao trato digestivo todo, existem alterações também, às vezes na parte, né, de intestino, de absorção? Sim, com certeza, na absorção de nutrientes também. Porque ao longo da vida, né, a gente vai acumulando metal pesado, agrotóxico presente nas verduras, nas frutas, o excesso também de ingestão, né, de alimentos refinados, farinha branca, excesso de açúcar, muito doce, eles vão alterando a mucosa intestinal. Isso vai atrapalhando um pouco a absorção, né, de nutrientes ao longo do tempo. E para quem tem esses hábitos, né, de consumir muito doce, muita farinha branca, quando chega na terceira idade, a absorção está mais comprometida, né? A absorção dos nutrientes como um todo. E existe uma relação entre a alimentação ao longo da vida e o aparecimento de doenças que hoje em dia a gente conhece como as doenças crônicas? Sim. As pessoas podem, através da alimentação, de repente, eliminar o aparecimento dessas doenças? Elas podem, assim, afastar, né? Por mais tempo, ou mesmo afastar mesmo. Com hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada e uma atividade física regular, incorporando isso no seu dia a dia, né, ao longo da vida, essas doenças, né, como diabetes, hipertensão, a possibilidade delas aparecerem é menor, né, para quem tem uma alimentação mais saudável ao longo do tempo. Falando um pouquinho dessas doenças, o paciente hipertenso, o que ele tem que levar em consideração para ter uma alimentação saudável? O que é importante para ele avaliar quando vai comer, né, algum tipo de alimento? A questão aí primordial é o excesso de sódio, né? Porque o sódio, ele não está só no sal de cozinha. O sódio está presente em quase todos os alimentos. Por exemplo, uma bolacha, um biscoito, o pão tem sódio, o leite tem sódio, os queijos. Então o sódio ele está presente na maioria dos alimentos. Então a pessoa tem que reduzir mesmo o sal de adição, né? Cozinhar com menos sal, não colocar sal em salada, optar por temperar a salada com óleo de oliva, ou azeite de oliva extra virgem, né, que é o melhor. Limão, ela pode colocar ervas, orégano, né. E pensando, né, numa alimentação feita por pessoas que de repente precisam comer fora de casa, qual é a seleção que ela tem que fazer quando ela vai ao self-service, por exemplo, para ter opções mais saudáveis no prato que ela vai montar ali? Olha, essa pergunta é ótima, porque o fato de a pessoa almoçar no self-service, fazer as refeições, né, fora de casa, não significa que ela vai se alimentar mal. Se ela fizer boas escolhas, o prato dela vai estar completo. Por exemplo, se ela colocar metade do prato de verduras, né, vegetais folhosos, não folhosos, um quarto do prato, por exemplo, com uma fonte de carboidrato, como arroz integral, né? E o outro um quarto do prato, né? Como uma carne magra, o prato dela vai estar completo. E hoje, para optar entre frango, carne e peixe, a pessoa com mais de 60 anos, ela tem que levar em consideração o quê? O que é melhor dentro dessas três opções
para ele selecionar para o dia a dia dele? Com certeza as carnes brancas, né? No caso, o peixe e o frango, né? Ela pode até comer uma carne vermelha magra 1, 2 vezes por semana, não tem problema algum, né? Mas as carnes brancas, a digestão delas é mais fácil, né? Então, o idoso também tem isso. Ele tem o esvaziamento gástrico mais lento, né? Na terceira idade. Então, ela optando por carnes mais brancas, né? Carne branca, a digestão é mais rápida. Luciana, em relação ao suco, aquele suco, né? O suco verde, ou aquele suco feito com vegetais, que é muito rico, sendo uma primeira forma de se alimentar durante o dia, né? Aquela primeira alimentação. Você recomenda, não recomenda para essas pessoas com mais de 60 anos? Será que isso é favorável? Eu acho interessante esses sucos. Eles são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, né? Então, para você começar o dia tomando um suco desse, é interessante, né? Principalmente na terceira idade. E aí você hoje está num spa também, né? Trabalhando num spa. No Spa Equilíbrio. Quando uma pessoa, né, da terceira idade procura esse serviço de vocês, como é que você prepara, né, a alimentação dessa pessoa e com que objetivo, né, essa pessoa buscou esse serviço? É só com o objetivo de emagrecer ou existem às vezes outros objetivos que também podem levar essa pessoa a procurar o spa? A maioria, né, dos hóspedes, dos clientes do spa, procura para perder peso, quando tá com excesso de peso mesmo. Então, assim, mas tem aqueles que procuram só para descansar. Gente que está com peso normal e quer só descanso. Nesse caso, a gente oferece uma dieta de 1.200 calorias, porque aí a pessoa... Essa dieta é mais para manutenção, né? Não é tanto para perder peso. Mas para quem quer, pro idoso, né, que chega lá querendo perder peso, tem 2 opções. Tem a de 600 calorias e a de 800 calorias. Aí a gente tenta analisar o tipo de problema de saúde que o cliente tem, né? É o tipo de atividade física que ele vai praticar no spa, que ele já pratica, né, antes de ter chegado lá. Então, tudo isso é levado em conta. Tudo individualizado, inclusive quando ele procura um spa, né? A dieta vai ser individualizada. A dieta é padrão. Uhum. A dieta do spa é uma dieta padrão para todos. O que a gente individualiza são as opções de caloria, né? De quantas calorias. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse universo do spa e a alimentação que acontece lá. Não sai daí, a gente volta já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. No mês dos namorados na Sática Ótica, o amor está em seu olhar. Aqui você presenteia quem você ama com até 20% de desconto. Sática Ótica, o lugar certo para encantar quem você ama. Sática Ótica, 2 lojas para melhor atendê-lo. Rua Duque de Caxias 146-3216-9900 e Avenida Raulino Cota Pacheco 242-3229-0229. O Instituto Politriz começou com grandes realizações em 2014. Convidados para 5 apresentações em vários bairros em nossa cidade, em comemoração à inauguração das unidades da Rede Crescer, criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Instituto Politriz é uma referência nossa na área social, no terceiro setor. Então é uma das maiores instituições que tem de pessoas da sociedade civil que fazem esse trabalho, principalmente com as crianças, e agora ela vai ser a primeira instituição referenciada com o selo de qualidade do serviço da Rede Crescer. As crianças puderam mostrar que, através de suas habilidades, bastam ter oportunidade para que possam descobrir novos talentos. É muito importante
ser convidado para as crianças fazerem apresentações do projeto Crescer. Porque a gente tem visto que o Murilo Ferreira, ele veio com um secretário que preocupa com a questão social, preocupa com as organizações do terceiro setor. E se as pessoas lutarem, pode fazer uma cidade diferente. O Instituto Politriz não para por aí. Está sempre inovando e agora com uma oficina de música com instrumentos alternativos. Desta vez, criou espaço para que os meninos do projeto Tum Tum Pá, das instituições Estação Vida e Ticote, pudessem mostrar seus talentos. Projetos como esse resgatam essas crianças, traz para dentro de ONGs como o Instituto Politriz, como a ONG Ticote, Estação Vida. Traz essas crianças para cá para oferecer coisa boa. A gente fica feliz de estar, sempre em contato com outras ONGs, para a gente ver o trabalho e motivar a todos, né? Com isso, a gente dá continuidade ao nosso trabalho, que já começamos já de percussão. Tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Parabéns, crianças da Estação Vida e Ticote. Apoie este projeto você também. Olá, hoje vou dar algumas dicas sobre alimentação saudável. Faça no mínimo 6 refeições diárias. O fato de ficarmos muito tempo sem alimentação faz com que o organismo baixe a sua taxa metabólica basal. Ingira muita água nos intervalos, mas evite o consumo de líquido durante as refeições. Não esqueça que a mastigação é fundamental para o processo de saciedade. Por isso, mastigue muito bem os alimentos, até que eles fiquem em consistência de papa. Nas principais refeições, comece sempre pela salada. Ela tem menos calorias e mais fibras, portanto, ela vai exigir mais da sua mastigação. Assim, você fica mais rapidamente saciado. No prato principal, procure dividi-lo em 3, sendo metade para vegetais cozidos ou refogados, 1/4 para fontes de proteína e 1/4 para fontes de carboidrato. Substitua os alimentos fritos pelos alimentos assados. Além de ter menos calorias, são muito mais saudáveis. Reduza o consumo de bebidas alcoólicas, que além de não fazer bem para o organismo, ainda contém calorias adicionais. Evite grandes refeições no período da noite. Isto pode prejudicar o sono e alterar a produção hormonal noturna, contribuindo para o ganho de peso. Você não precisa comer tudo o que tem no prato. A hora que a sua fome acabar, deixe o restante. Da próxima vez, sirva-se menos. Nunca pule o café da manhã. É uma refeição fundamental para dar energia para você durante todo o dia. Procure anotar a sua ingestão, faça um diário. À medida que anotamos, percebemos onde estão os nossos excessos. Diminua a quantidade de sal adicionado na alimentação. O sal faz com que o nosso organismo retenha líquidos. Procure ter no prato sempre no mínimo 5 cores, para a garantia de alimentos antioxidantes e todas as vitaminas e minerais que precisamos. Essas foram algumas dicas para auxiliá-lo a ter uma alimentação mais saudável. Luciana, existe alguma novidade em relação à alimentação que vocês oferecem no spa? Sim. De umas 2 semanas para cá, a gente está com a Detox, né? E essa alimentação, ela pode ser oferecida às pessoas com mais de 60 anos? Não, é porque assim, os 2 primeiros dias, a dieta é só líquida. Então, fica um pouco assim, meio pesado para quem é da terceira idade. Então, não é muito indicado para terceira idade, não. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes escutam, né, falar dessa dieta, que é uma coisa nova que está aparecendo, não é recomendado que elas façam com muito rigor? O que a gente pode passar para essas pessoas que estão nos vendo? Para terceira idade, você está falando? Isso. Porque assim, para o adulto não tem problema algum, né? Aliás, é excelente a dieta detox, porque você vai tirar por um tempo a lactose, o glúten, então a pessoa vai dar uma desinchada, né? E aí, assim, na balança o efeito é uma maravilha, né? E ela vai se sentir muito bem também.
Agora, para a terceira idade, realmente, assim, não... A pessoa idosa que chega lá, ela seguindo as dietas do spa, que não são detox, ela já vai estar super bem alimentada e vai perder o que ela precisa, né, perder de peso. E para aquela pessoa que às vezes não tem condições de ficar, né, um tempo no spa, ela consegue em casa seguir uma dieta que faça com que ela perca peso e se alimente bem? Com certeza. Mesmo que com poucas calorias, ela vai se sentir saciada, porque o que assusta muito no spa são as calorias, né? A quantidade reduzida do que você pode comer. Agora uma dieta assim de 600, que nem a do spa, e 800 calorias por dia, o lugar certo, né, para se seguir esse tipo de dieta é o spa mesmo. Já em casa, a gente não aconselha ninguém a fazer uma dieta com menos de 1.200 calorias por dia, né? Porque em casa você tem que sair para trabalhar na sua vida, né? No seu dia a dia. Você tem que ficar em fila, carregar compra em supermercado. Então, assim, com menos de 1.200 calorias, eu não aconselho ninguém a seguir uma dieta, né, fora de um spa. E em relação à alimentação, que dicas você dá para esses idosos que estão procurando uma alimentação mais saudável? O que você pode falar para eles? Olha, eu penso que a gente pode encontrar prazer, né, como eu já tinha falado antes, nos alimentos saudáveis. Então, assim, para o idoso, preste atenção, né, no tipo de alimento que ele vai consumir, aonde esse alimento é preparado. Se ele come fora de casa, ele optar, né, pelos alimentos, pela qualidade dos alimentos, né? Pela higiene, na forma de preparo. E que ele, em casa, ele tem sempre a opção de ter fruta em casa para comer nos intervalos, né? Pães integrais, outros cereais, por exemplo, adicionar uma aveia no leite, no iogurte desnatado. Outra coisa que é importante também é sempre optar pelos lácteos magros, né? O queijo branco, o leite desnatado, né? O iogurte e a coalhada desnatados, né? Isso também é muito importante para a terceira idade. E com essas dicas dá para ter uma vida com mais qualidade, né? Com certeza. Sem tantos problemas. Com certeza. Tá, ok. Luciana, obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos que foram colocados. Obrigada, eu que agradeço. O Depois do Jeans fica por aqui. Curta nossa página no Facebook e mande sugestões para o e-mail que está na tela. Até semana que vem.